Oi gente, tudo bem? Primeira coisa, eu gostaria de dizer que esse não é um vídeo normal das aulas, é um vídeo que eu gravo entre a gravação dos vídeos de aula, mas por uma angústia, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho visto sobre essa crise do coronavírus. O primeiro ponto é que tem que ler o que os infectologistas estão fazendo, gente como Átila Lamarino e outros, que são pessoal que não está estudando isso agora, mas vem estudando, é a profissão deles. E aí vocês poderiam dizer, tá, mas tudo bem, se nós vamos ver o que esse pessoal está falando, por que você, Flávio, deveria nos dizer alguma coisa de útil? E eu acho que por uma razão muito básica, porque essa crise que a gente está enfrentando não é apenas uma crise epidemiológica, é uma crise de civilidade, é uma crise ética e como tal é uma crise sobre organização da sociedade e como tal é uma crise de política pública. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas queria dizer muito rapidamente que são dois os problemas principais que a gente tem. Um problema é um problema de contenção e parece que as pessoas não entenderam o que é a raiz, a natureza do problema. Isso me dá um pouco de angústia de ver assim que a ciência explica algo que as pessoas não compreendem. Qual é o problema? É que possivelmente todos, mais cedo ou mais tarde, talvez se contaminem. Mas a questão não é essa, a questão é que se todos vão juntos ao hospital, não tem hospital para todo mundo, não tem assistência sanitária para todo mundo. E qual é o problema disso? É que se as pessoas não têm o tratamento adequado, morre muito mais gente do que deveria morrer. Então é claro, uma pessoa jovem olha as estatísticas, vê que o percentual o percentual de letalidade, o percentual entre os mortos é inferior a 1% e diz, não é comigo, não é um problema. Só que essa mesma pessoa jovem vai tirar o lugar da pessoa idosa na UTI e vai também contaminar as pessoas idosas. E quando tiver na UTI e um médico tiver que decidir entre dar o respirador para uma pessoa jovem, para uma pessoa idosa, vai dar para a pessoa jovem, porque tem mais pela frente. Então, na realidade, é uma conduta extremamente responsável das pessoas jovens se elas apenas olharem taxas de letalidade e não enxergarem o que vai acontecer com os outros. É por isso que, de alguma maneira, essa é uma crise ética muito séria. Não dá apenas para olhar para os números e dizer, tá, a Itália tem 23% de idosos, o Brasil tem 9% de idosos, nós não vamos ter a mesma taxa de letalidade. Muita gente está olhando isso, mas o problema é bem mais grave do que esse, porque nós temos uma infraestrutura sanitária que é muito inferior. Mas aí nós temos o segundo problema. O segundo problema não é um problema de contenção, é um problema de compensação. E aí parece que nós estamos presos num debate de política pública que é vamos gastar e vamos parar para salvar vidas, vamos parar a atividade e mais pessoas vão morrer. Os chamados trade-offs, que os economistas vivem falando disso e adoram falar disso e as pessoas se posicionam de um lado ou de outro. Mas o que parece que não ficou claro também é que existe uma terceira alternativa, e essa terceira alternativa é sair da bolha na qual nós vivemos e pensar que todos nós somos cidadãos. E como cidadãos não é apenas ir lá pagar imposto, fazer as suas obrigações, cumprir lei, mas o Estado e a sociedade, elas constituem uma rede e deveriam constituir uma rede de proteção, especialmente nesses momentos que são muito difíceis. É o que a maioria dos países do mundo está fazendo. Está indo lá e está bancando, principalmente por seus elementos mais vulneráveis. Isso vai ser um programa via cadastro único, Bolsa Família, vamos ampliar isso, ou então vai ser um programa mais geral, vai ser um programa que vai atender também pequenas empresas, um programa que vai passar por créditos, um programa que pode ser uma renda mínima básica. Esses formatos são todos formatos importantes de serem discutidos. Isso tem que estar agora. Mas a gente não pode esquecer do principal. O principal
é que o sistema sanitário vai estar sob uma pressão que normalmente já está, uma pressão descomunal. E essa pressão descomunal, a menos que a gente queira ver cenas piores do que as cenas que nós já estamos acostumados a ver, é importante que sejam abertos muitos leitos hospitalares em caráter emergencial. É importante que respiradores sejam bem distribuídos logisticamente, com inteligência dentro do território, à medida que os problemas vão ficando piores. É importante que se convençam as pessoas de que esse realmente é um problema sério e de que se faça algo que talvez seja quase uma operação de guerra. Mas não é guerra, na realidade é uma operação contrária à guerra, porque as pessoas têm que ser solidárias umas às outras. Então é só essa mensagem que eu gostaria de deixar claro, quando eu digo que é uma questão ética, é uma questão civilizatória, porque é uma questão de quanto que as outras pessoas nos importam, quanto que a gente se importa, o quanto que a gente ama as pessoas que estão, o quanto que a gente tem valor pela sociedade que a gente vive. E essas questões, elas têm uma ordem, e salvar vidas, como muitos já disseram, é o início, é a coisa mais importante que tem que ser feita com o Estado. Como está, não é possível. Então isso tem que mudar, nossa própria relação, a maneira pela qual a gente pensa o Estado tem que mudar, e o Estado tem que intervir de uma maneira muito mais forte, mais pesada nesse momento. E depois a gente discute que tipo de Estado a gente acha que é importante para o tipo de sociedade que a gente tem. Então é só isso, gente. Fiquem bem e tudo de bom.